Mas vamos começar conversando com Alex Escobar. Venha pra cá. Alex Escobar, ao contrário do Renato Rocha, você prefere jogos bons. Profissionalmente sim, porque eu sou torcedor do América. É você? Sou eu. Nosso querido Max Nunes também é torcedor do América. Tim Maia saudoso Tim Maia era América, né? É mesmo? Hoje uma van fica com um espacinho legal para a torcida do América. Diziam que só cabia numa van, né? Agora já... tem espaço legal. Cabe no Fusquinha. Não, eu acho que o Wilton Marques é que foi assistir um jogo do América com o Paulo Celestino, que era americano também, um jogo de meio de semana. Tinham praticamente só os dois sentados ali. Tinha um do outro lado que gritava, filha da puta, xingando o jogador. E aquilo ecoava pelo Maracanã. Você tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com o que diz num jogo do América, porque o jogador ouve. E depois que eu fui pra televisão, principalmente, né? Se eu falar alguma coisa, seu isso, tal, o cara olha pra arquibancada, você falou? Foi você? O cara fica chateado comigo, não gosta. Então tem que... Qual foi o grande... Lindo, maravilhoso. Como é que é o grito de guerra da torcida do América? Sangue. Sangue. É isso. Sangue. Aí vai Imagina, murchando. 3 pessoas no Maracanã gritando sangue. A gente não vai mais ao Maracanã, né? Não, hoje em dia... Engenhão, a gente não vai mais. O América tá na 2ª divisão do Rio de Janeiro. Tá na 2ª? Então... O Fluminense também já passou pela 2ª, pela 3ª. Do brasileiro, né? 2ª do Carioca, Sim. realmente, aí já é o fundo do poço mesmo, né? Aí é É pior. o que a gente está passando agora. O negócio do grito de sangue, também teve uma época que se gritou muito para que fosse convocado para a seleção um jogador do América, que era o Senna. Você lembra do Senna? Não. Não, porque quando o América Nem foi o bom, torcedor fiel. eu não tinha nascido, né? Então, É verdade. eu só peguei a fase ruim. Não, quando ele foi bom, nem eu tinha nascido, na verdade. Mas Você aconteceu ouviu isso. falar do Senna, né? Inclusive, Não, o Senna foi para a Copa de 78, eu acho. Mas não foi convocado. Não. A última grita que eu tenho notícia, assim, por alguém do América na seleção foi o Edu, que é o irmão mais velho do Zico. Isso. Que jogava muito e tal, mas o fato de jogar no América atrapalhou um pouquinho a visibilidade e tal, ele acabou não indo, né? Que tem um irmão que joga melhor, também atrapalha, não é? Por exemplo, o Pelé dizia que não, eu não sou bom. Bom mesmo é o Zoca, que era o irmão dele. O Zico fala a mesma coisa do Edu, já disse pra mim. E os dois estão enganados. Os dois estão enganados. Totalmente errado. Quem viu o Edu jogar, diz que ele jogava muito mesmo, eu não vi. Não tive essa felicidade, essa alegria. Não, eu também não vi, também não vi. O que você fazia antes de trabalhar com comunicação? Pois é, Jô, fui comissário de voo. Que coisa fantástica. Eu voei por 4 anos, cara. Tinha medo de avião? Não, né? Não tinha não. Na verdade, eu nem sabia se tinha medo de avião, porque o meu primeiro voo, praticamente, num avião, foi como comissário. Então não... É. Mas você fez o treino antes. Eu fiz o curso e tal. Tem uma parte do curso que você faz dentro do avião, mas em terra, para você conhecer os equipamentos do Para avião não e tal. derrubar nada. Exatamente, mas decolar mesmo, só já trabalhando como comissário. Pegou algum dia algum transtorno mais violento, algum temporal, alguma coisa assim? Não, eu peguei uma vez, eu trabalhei numa empresa, que ela já até acabou, posso falar o nome, Transair, um nome sugestivo. E... A grande Transair. A grande Transair, que tinha um avião. Mas um grande avião. Era um grande avião. Cabiam 350 passageiros, mas só tinha eles. Perdeu, já era. E aí a gente fez, era uma companhia de fretamento, só não fazia voos regulares. Então a gente foi fazer assim 1 mês na Tunísia. Acontecia isso, alugavam um avião com a tripulação. Tunísia? A Tunisair, na época, ela estava precisando de um reforço de avião, aí contrataram a Transair e nós fomos à Tunísia fazer os voos regulares deles lá. E aí, em determinado momento, 2 comissárias tunisianas que nos ajudavam com o idioma, né? Eles falam árabe e tal. Estávamos na galley, onde tem a comida, a bebida e tudo mais, e aí estava rolando aquele papo, né, João? Eu com o meu amigo aqui, um comissário, e elas duas aí dizendo, é feia pra caramba, e elas de lá, e elas rindo, e a gente também, você é incrível. E nisso, cara, eu escuto atrás de mim
um barulho como se você riscasse um fósforo na churrasqueira com álcool. Puf, sabe? Nossa. E aí eu olho para trás assim, labaredas, cara, no forno. Tava lambendo o forno já. Tomamos aquele susto e tal, mas muito bem treinados, né? Naquela ocasião. Saíram correndo. Não, né? Enquanto o meu amigo desligava a parte elétrica toda lá para não expandir aquele fogo ali, eu fui lá, bravamente apaguei aquele incêndio terrível de um forno. Foi o Mas como é? Apagou como? extintor. Um sopro? Não. Extintor. E foi engraçado que no voo seguinte, esse avião, a Galley, era embaixo. O único avião que eu tenho conhecimento disso, um elevador no avião. Era um DC-10-15, quase não teve esse avião. Aí eu estava lá embaixo, sozinho. De repente alguém me interfonou, tá tudo bem aí? E eu falei alguma coisa que a pessoa entendeu, que eu estivesse falando fogo de novo, sei lá. Aí, beleza, eu tô tranquilo, daqui a pouco desce o elevador com 2 extintores dentro. E aí, o que eu imaginei? Tá pegando fogo lá em cima. Claro. Pô, peguei os 2 extintores e fiquei igual um ninja, assim, olhando de onde é que vem a fumaça, né, cara? E logo depois, aí, não vinha a fumaça, não vinha o fogo, eu nervoso, interfonei lá pra cima de novo. Vem cá, por que mandaram esse extintor? Você não pediu? Falei, não, pelo amor de Deus, quer me matar, cara. Mas o que estava lá em cima também era da Tunísia. Tava. Não, era um brasileiro, cara. Não tava puro, não, É né? medo, Tava... né? Medo. Ou medo, é. Vem cá, vocês só faziam esses voos especiais? Como é que chama? Voo o quê? Era de fretamento, né? Mas fretamento, você falou, não era um voo regular? Não eram voos regulares Era irregular. como... Era irregular. Só fazia voo irregular? Jô, essa companhia era assim incrível, porque de novembro a fevereiro a gente fazia Nordeste e Caribe, era fantástico. A gente viajava com o pessoal, um grupo lá de operadores de turismo e ficava no local. Uma semana em Cancún, vinha para casa, uma semana na República Dominicana, vinha para casa, uma semana em Fortaleza, vinha para casa. Era ótimo. Só que quando chegava março, a gente ia para a Arábia Saudita e ficava de março até junho lá, fazendo a peregrinação dos muçulmanos a Meca, o Hajj. Então, a gente ia para todos os países muçulmanos pegar o pessoal para rezar em Meca. Só que tem um detalhe. Os muçulmanos acreditam que uma vez na vida você deve ir a Meca, se purificar e tudo mais. Parece que tem que ir. Tem que ir e tudo mais. Então, a Transair, por ser uma companhia fretada deles lá e tudo mais, a gente pegava assim aquele trabalho, era o pessoal que estava morrendo, que nunca tinha ido, ou muito pobre, ou nômades do deserto. Coisas incríveis assim, a ponto de a gente ter passageiro que não sabia o que era banheiro. Talvez os caras faziam as necessidades nas poltronas do avião. Não, e parece que em algumas seitas de algumas religiões você não pode segurar mesmo. Deu vontade, pá, manda vir. Eu não sei se é por isso, mas eles não seguravam, não. Deve ser isso, então. Eu sei que teve uma vez, inclusive, que teve um cara que eu percebi que ele ia fazer. Aí eu segurei ele pelo braço e falei, não, em português mesmo, que ele não entendia mesmo em inglês. Não, aí não. Tal, e fui puxando ele veio meio sem entender nada, eu abri a porta do banheiro e apontei o vaso para ele. Faz aí. Ele subiu no vaso, com os 2 pés assim, ficou se equilibrando, olhando para mim como quem diz, o que eu tenho que fazer aqui, entendeu? E fez? Fez. Em pé equilibrado em cima do vaso. Eu pensei que ele já ia saindo bostejando pelo elevador. Então assim, nossa, a loucura a ponto assim da gente de vez em quando tinha óbito a bordo, pessoas morriam antes de chegar à Arábia Saudita, porque estavam já morrendo, entravam já, morriam a bordo. Você sabe que teve um caso, que me foi relatado, não sei exatamente se é verdade, mas deve ser, que num voo da ponte aérea morreu um passageiro e aí alguém queria acender uma vela e botar na mão do passageiro, não tinha. Não, vela não tem vela. Aí o comissário falou, não, a gente pode botar uma lanterna. Botou uma lanterna acesa na mão do morto que foi até pousar. Será? Não duvido. Não sei. duvido. Já foi encontrado também um comandante, falou, olha, vamos parar com essa brincadeira, porque um sujeito fez um despacho no banheiro do avião. Tinha lá a vela, a galinha, tudo e tal, para garantir o voo. O comandante deu um bregue, falou, não é possível isso, um perigo, uma vela acesa no banheiro. Não pode, Eu peguei a fase que foi proibido fumar a bordo. Quando comecei a voar, era permitido nas últimas fileiras, e aí, de repente, veio a lei, não pode mais fumar no avião. Cara, era um desespero, as pessoas não estavam acostumadas com isso. Aí você fuma? Não, nunca fumei. Nunca fumou? Nunca fumei. Mas, aliás, é justo isso, né? Porque você está dentro de um avião, um recinto fechado, pelo menos é o que a gente espera dentro de um avião, né? E aí, de repente, o sujeito fuma lá na primeira fila
e acha que a fumaça vai ficar paradinha lá? Não, Não, vai. não fica. Não, e mais engraçado era assim, no avião que eu trabalhava, antes da Transair, eram as 3 últimas fileiras que você podia fumar. Ou e a 4ª fileira aqui? É. O cara tá do lado dos fumantes, respirando aquela fumaça incrível, não era Então, fumante. ó, quem quiser tossir pode ir para a 4ª fileira. 4ª fileira. E é engraçado o seguinte, Jô, que eles passavam um cigarro no nariz e ficavam com o cigarro pendurado na boca, apagado, esperando a hora. E aí eu fazia o seguinte, eu chegava para eles, via que o cara estava muito desesperado e tinha medo deles fumarem no banheiro. É, porque é pior ainda, né? Que era o pior que poderia acontecer. Então eu chamava disfarçadamente o passageiro, dá um pulinho aqui. Eu ia lá e falava, olha, acende o cigarro, dá umas 2 baforadas nesse cigarro, aí eu vou lá e vou te dar uma bronca, né? Mandar tu apagar esse negócio. E aí não dava outra, eu via a fumacinha subindo, e ela, o senhor não sabe que não é permitido fumar? O senhor vai ter que saltar. Tá todo mundo aqui. Não cheguei a tanto, não. Quase. Alex, agora teve um voo para a China também? Você chegou a fazer voo? Esse voo da China foi o seguinte, também pela Transair. Essa Transair era famosa já. A Transair era incrível. Cada voo uma surpresa. É. Eram 270 chineses que foram pegos dos Estados Unidos ilegalmente. Então eles juntaram esse pessoal e contrataram a Transair. Claro, na hora de quem que a gente vai contratar? Pô, vamos chamar a Transair. Claro. E aí fomos nós levar esses 270 chineses de volta à China. E era um voo de risco, de alto risco, porque eu não sei o que aconteceu com eles quando chegaram à China, realmente não sei. Mas eles queriam ficar nos Estados Unidos. Estavam revoltados de retornar e tudo mais, né? O voo era muito tenso, tinham 40 policiais federais mexicanos a bordo, porque eles ficaram presos em Tijuana, no México. E aí foram 40 policiais federais, e aí, para deixar a gente mais tranquilo, antes de decolar, eles deram uma palestra para a gente. Olha só, gente, é um voo de alto risco. Nós estamos aqui, todos nós, com uma pistola 45, com um aparelho de choque, um cacetete para contornar qualquer problema. Pô, foi um desespero. E aí a gente levou quase 48 horas até a China, porque todo o país que a gente pousava só autorizava o avião ficar lá 30 minutos. Não dava tempo de abastecer o avião completamente. Decolava, pousava, decolava, pousava. Mas esses chineses eram perigosos ou eram... Eles estavam tensos, mas não, em momento algum tiveram algum indício de fazer um motim ou coisa parecida, não. Eles deram trabalho, assim, porque eles estavam proibidos de falar, porque o idioma é muito difícil e os policiais estavam com medo deles tramarem alguma coisa conversando. Então, eles não podiam falar o voo inteiro. Esse voo não veio pousar no Brasil e tem alguns chineses desses que criaram lojas para vender DVD? Não, esses todos foram diretamente para a China, eu estava lá, comprovo. Mas olha que comentário. Mas isso realmente foi uma aventura, foi um voo de risco mesmo, De risco, né? a gente ficava muito tenso, né? Porque, principalmente pelas palavras do policial antes de decolar, a gente ficou esperando o motim acontecer a qualquer momento, né? E todos armados de 45? E aí foi muito triste quando a gente chegou lá, porque todos eles choravam muito, um clima assim péssimo na chegada. Foram recebidos lá pela polícia e tudo mais, encaminhados lá. Com muito carinho. Até que na nossa frente com bastante carinho. Não com carinho, mas também não com violência, né? Certo desdém, né? Digamos assim. Mas eles chegaram muito tristes. Foi um voo assim, que marcou. Olha, isso é impressionante. E também teve voo para Cuba. Em Cuba foi o seguinte. Cuba, o avião da Transair, ele só funcionava o ar-condicionado quando decolava. Sim. Tinha esse probleminha. E aí acharam que o avião fosse logo decolar e tal, e colocaram todos os passageiros, era um congresso de brasileiros em Cuba, de professores brasileiros. E o avião lotado, o ar-condicionado não funcionava, devia estar mais de 40 graus em Havana, e o avião nada de decolar porque furou um pneu do nosso avião da Transair. Coisas que acontecem em qualquer companhia. Qualquer avião. Exatamente. E isso retardou muito o embarque. E aí começou a gente a passar mal, pedir água, aquela coisa, um rebuliço danado dentro do avião. Vamos decolar. Finalmente, beleza. O avião começa a taxiar, um cara grita lá da frente, minha mulher, pelo amor de Deus, é minha mulher, então. E aí eu, comissário, né, Jô, treinado para situações adversas, de emergência e tudo, fui lá prontamente atender a moça. Já estava administrando, peguei um oxigênio, já botei, não sabia o que ela tinha, já fui dar oxigênio, né? Claro. Pelo menos de falta de ar não vai morrer. E aí o cara meio desesperado, aí veio o copiloto. O que está vendo? O que está vendo? Eu falei, rapaz, a senhora está passando mal, não sei exatamente o que ela tem. Vamos voltar. Aí já tinha mais uns 3 ou 4 comissários ali, sempre gostei de aparecer, fui lá na frente, peguei o PA,
Senhores passageiros, tivemos um contratempo, a senhora está passando mal, não sabemos exatamente o que ela tem. Vamos ter que retornar ao aeroporto e tudo mais, e o avião decolou, cara. Decolou e eu me equilibrando e as pessoas me olhando. Já estava no voo. Porque aí depois eu perguntei pro copiloto, como é que você me diz que o avião não vai decolar? E decola. Rapaz, cheguei na cabine e falei, comandante, tem uma moça passando mal lá, vamos ter que voltar. E aí, voltar, cara, porcaria nenhuma. Puxou, ele era o comandante, ele que manda. E pronto. E fomos, cara. Pô, mas eu não apareci mais, fui pra dentro da galha e me escondi lá. Você sabe que no início da aviação comercial no Brasil, tinha uma coisa assim dos pilotos românticos, que brincavam muito a bordo. O comandante entrava de óculos escuros e bengala de cego, dentro do avião, todo mundo apavorado. Tinha uma coisa de voos que eram voavam numa altitude mais baixa, que o comandante abria a janelinha dele e pegava um frango amarrado pelas patas e soltava pela janela. Aí estava o passageiro sentado assim, viu uma galinha passando. Aí chamava a comissária e disse, vai falar pro comandante, passou uma galinha aqui. Ela ia... É muito comum nesse local aqui. O comandante disse, não, mas nessa altura não pode ter. E tinha uma coisa, se não me engano, o Renato Consorte fazia, que é o seguinte, ele pegava aquele saquinho de enjoo, preparava em casa uma maionese de batata com frango e botava lá dentro. Aí ele botava assim do lado, sentava sempre ao lado de uma senhora, aí, de repente, tô passando mal, sabe? Tô enjoado, esse avião tá me deixando, sabe? Aí ele pegava o saquinho, aquele saquinho já com aquela coisa lá dentro e... Ai, agora tô aliviado, guardava. Aí passavam uns 20 minutos, engraçado, sabe que tá me dando uma fome? Ah, não aguento. Ele abriu o saquinho... Agora, como é que você saiu da esplendorosa Transair e foi trabalhar no rádio, trabalhar em comunicação, em televisão? Eu gostava muito de fazer as locuções de bordo do avião. Eu já tinha feito... Meu sonho era trabalhar em rádio. Queria trabalhar em rádio, já com futebol e tudo. E aí eu tinha feito 2 testes, não tinha passado. E no avião da Transair, fazia todas as locuções de bordo. Eu gostava, ninguém gostava, eu que fazia. E aí um colega meu, comissário, o Alexandre, ouviu, falou, poxa, cara, tem uma voz legal, você não quer fazer um teste em rádio? Meu cunhado é locutor. E eu achei que fosse caô dele, que não ia pra frente isso, mas quando chegamos ao Brasil, realmente ele me convidou, fui lá, fiz o teste na JBFM, devidamente dirigido pelo Alexandre Tavares, que até hoje está lá, e para ficar um teste bacana, e passei na JBFM. E aí resolvi largar a aviação e me tornei locutor de FM. Porque na volta da Arábia Saudita, eu tive assim, um problema que quando eu voltei, a minha filha, que hoje está com 14 anos, ela tinha 1 aninho e pouco, e ela não quis ir para o meu colo. Fiquei 3 meses e pouco fora, né? Cheguei com a saudade dela danada, e quando eu fui pegar, ela ficou com a mãe. Exatamente, não quis vir para mim. E demorou uns 2 dias para ficar legal e tudo, e aquilo me tocou muito, sabe? Falei, pô, eu não posso ficar muito tempo mais na aviação, não. Surgiu esse convite e aí fui embora, né? Fiquei na madrugada da JB. E a ligação com o esporte? Foi o fato de ser América. Foi a única alegria que a América me deu toda a minha vida. Que coisa fantástica. Eu explico. Porque a JB é o seguinte, que era a rádio que eu era locutor lá. Eu fazia madrugada. Rádio de madrugada, João, quem ouve? Eu. Não, mas com que objetivo? Quem ouve rádio de madrugada, com a música mais soft, a música mais lenta, ou quer fazer um amorzinho, dar uma namorada. Com o rádio ligado? Com a musiquinha lenta, musiquinha. Ou então quer dormir, né? Então, toda vez que eu falava, eu tinha a nítida sensação de que eu estava atrapalhando. Eu falei, cara, eu vou morrer nessa madrugada, porque sempre que eu falo, eu sou um cara que está atrapalhando os outros. O empata. Mas aí, o empata, eu era empata. E aí, a rádio da mesma empresa que eu trabalhava, uma rádio jovem, de rock, resolveu fazer um programa de futebol na Copa de 2002, com uma linguagem mais jovem, voltada para o humor. E aí tinha um torcedor do Vasco, do Fluminense, do Botafogo e do Flamengo, quem ia apresentar. Aí era o locutor do horário dos 3 primeiros dias. Minha participação nesse programa, nos 3 primeiros dias dele, era o seguinte:
No fim do programa, o locutor me chamava. Agora, Escobar, as notícias do América. Eu falava, bom, o América hoje treinou, entrava uma vinheta. Acabou! Eu nunca conseguia dar as notícias do América. Isso foi por 3 dias e até que o locutor do horário falou, pô, não aguento mais, eu sou skatista, surfista, não entendo nada de futebol, não quero fazer esse programa. E sugeriu que eu fosse o apresentador por ser América, seria imparcial. Olha que Assim, maravilha, assim eu tive a chance no Rock Bola, né? que é um programa que está no ar até hoje e tal. E foi o meu início. Saído diretamente da Transair. Da Transair para as ondas do rádio. E aí o Rock Bola foi bem e tal, estourou, dali para a TV. Você, eu acho que, antes de qualquer coisa, você é extremamente simpático. Pô, muito obrigado, João. Não, é verdade. Muito obrigado. Isso deve também contribuir para essa facilidade de comunicação que você tem. E as pessoas adoram você, sinceramente. Que bom. Poxa vida. Quando eu falei que você vinha ao programa, todo mundo ficou animadíssimo, inclusive um ex-diretor da Transair. Esse vai me ligar agora. Alex Escobar, parabéns. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado.